Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com alguns comandos especiais de cópia que nós podemos encontrar no AutoCAD 2013, como o array, que nos fornece três formas diferentes de copiar os nossos objetos, e o mirror, que nos fornece cópias espelho de um objeto original. Para que a gente possa aprender a trabalhar com o comando array no AutoCAD, nós vamos primeiro inserir um círculo. Então, vou colocar um círculo aqui, bem pequenininho, desenhei ele, e vou utilizar o array a partir dele. A nossa ideia, pessoal, é utilizar tipo um copy aqui, onde nós teríamos os círculos alinhados um do lado do outro e também para baixo, tipo o que eu estou fazendo, só que de forma automática e respeitando uma medida. O que nós vamos fazer então? Vou apagar os círculos que eu criei aqui e vou chamar o comando array. Então, olha só, eu posso encontrar o array por aqui, tá vendo? Ou então, utilizar a barra de comandos. Então, AR chama o array, ele pede para selecionar o objeto, está aqui, Enter. Nós temos que escolher os três tipos aqui, retangular, path ou polar. Nesse caso aqui, como nós queremos criar um retângulo com eles, nós vamos selecionar o retangular. Então, você pode digitar o R ou clicar aqui. Olha só, ele já me dá uma pré-visualização de como vai ficar com essas características. Então, aqui eu tenho até que usar um pan para melhor visualizar a tela. Ó. Ele fala para nós 4 colunas, está aqui, está vendo? E 3 linhas. Vamos dizer que eu quisesse 10 colunas e 4 linhas. É só eu mudar aqui. Está vendo? Ele vai fornecendo para a gente já uma pré-visualização e coloca uma distância aqui que já esteja de acordo com uma boa representação. Mas vamos dizer que eu não quisesse isso aqui, eu quisesse 10. Ó. 10 e 10. É só modificar. Está vendo? Essa questão aqui de levels aqui não precisa utilizar, porque ela é 3D. E aí você pode pressionar o Enter para você finalizar o seu array retangular. Para que a gente possa ver as outras maneiras de trabalhar com um array, eu vou diminuir esse zoom, vou deixar esses objetos aí, e vou inserir um outro círculo aqui bem pequenininho. Tá vendo? Está aqui um círculo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar o array polar. Esse array ele vai girar de acordo com um ponto base. Então, eu vou criar um círculo aqui para mostrar uma das formas de trabalhar com esse array. Ó. Vou selecionar o quadrante e colocar um outro círculo aqui, mas você poderia colocar outro objeto e até utilizar um outro local para colocá-lo. Tá vendo? Eu quero que esse círculo ele gire aqui em várias cópias nesse círculo maior. O que eu faço então? AR para chamar o comando array, seleciono o objeto e pressiono Enter. Agora eu vou escolher a opção polar. Vejam bem, tanto o path quanto o polar é a letra P que você chama. Então, se você digitar somente o P aqui, ele ainda pergunta, você quer o path ou o polar? Como nós queremos o polar, PO. Tá vendo? Polar. Então, olha aqui, ele pede um ponto central. Nesse caso, vai ser o centro do círculo, porque eu quero que ele gire em torno dessa linha aqui. Então, pego esse centro e seleciono ele. Aqui, ele já me dá uma pré-visualização. Tá vendo? E eu posso alterar aqui o número de itens. Ó. Em vez de 6, vamos mostrar aqui e colocar 10. Ó. 10. Olha só como vai ficar ali. Tá vendo? Aqui ele já mostra qual que é o grau entre eles. Você pode aumentar ó, e colocar, por exemplo, 45, que não vai dar muito certo. Então, vamos diminuir para 20 e ver o que dá. Ó. E ele já mostra como é que ficaria ali. Tá vendo? Mas vamos manter 36 aqui para dar os 360 graus e ele girar direitinho. Depois que você fez certinho, pressiona Enter e está pronto o seu array polar. A última forma de trabalhar com o array é o path, ou o caminho. Então, eu vou criar uma linha aqui e na ponta dessa linha, vou desligar o orto, ó, na ponta dessa linha eu vou inserir um círculo. Ó. Então, vem aqui e traça um círculo aqui. Eu quero que esse círculo siga essa linha. Então, eu vou usar o array, AR, Enter, seleciono objetos, seleciono aqui, Enter, escolho o Path, que é o caminho. Ele pede qual que vai ser a curva, no caso vai ser essa linha aqui, e ele já mostra uma pré-visualização de novo. Posso colocar uma distância entre ela aqui, coloco aqui, por exemplo, 12, você vai ver que ele vai alterar e sobrar um pedacinho. Posso colocar 8, por exemplo, e ver o que acontece. Tá vendo? Feito isso, é só você pressionar o Enter
que está pronto o seu array de path. Você pode, inclusive, criar uma outra forma de desenho aqui, ó, que ele vai seguir o path também. Quer ver? Ó, círculo, está aqui, array, seleciona o objeto, enter, path, seleciona a curva, e olha só que bagunça que ele fez agora. Tá vendo? Ó? Por que que ele fez essa bagunça? Por causa da forma como ele está trabalhando. Ó. Então, em alguns casos, fica um pouco mais difícil você trabalhar com um array seguindo um caminho. Então, nesse caso aqui, basta você tirar o align itens, que ele vai tentar fazer uma forma mais próxima do que é o caminho. Por último, vou utilizar o pan aqui para vir para uma área que nós ainda não trabalhamos e vou ensinar vocês a utilizar o mirror. Ó. O mirror ele também vai ser muito utilizado no nosso curso. Vamos dizer que eu queira fazer uma cópia idêntica a essa aqui, só que espelhada para cá. O que eu faço? MI de mirror, ou então seleciono aqui, Enter, seleciono o meu objeto inteiro, tá vendo? Pego um ponto base e coloco aqui qual que vai ser o ângulo do espelho, tá vendo? Ó? Se você ligar o orto, fica mais fácil de criar uma cópia aqui do mirror totalmente espelhada. Então, seleciona ele, ele pede para nós aqui se nós queremos excluir o objeto fonte, nesse caso não, Enter, está aí o mirror. Vejam que você pode selecionar quantos objetos vocês quiserem. E aí, com isso, você às vezes ganha um certo tempo, principalmente em projetos elétricos, porque você cria cópias espelhos. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com comandos especiais de cópia, como o array, onde nós vimos que tem três formas de trabalhar com ele, que é a retangular, a polar, que gera cópias em círculos, e também o path, que segue um caminho pré-definido pelo usuário. Além disso, aprendemos a utilizar o comando mirror para gerar cópias espelhos dos nossos objetos, o que será muito útil em nossos projetos elétricos.